Esse mesmo processo que nós temos na economia internacional, a relação do Brasil com a economia internacional, nós temos o mesmo processo ocorreu com a economia nacional e a região Nordeste. Né? O que acontece? O Brasil ele tem esses momentos de ciclos econômicos. Né? Então, no primeiro momento, é o Nordeste que determina a produção. Com o pau-brasil, vem a cana-de-açúcar, aí depois você tem o ciclo do ouro, que é uma parte mais de Minas, aí se desenvolve mais Minas Gerais, aí depois você tem o ciclo do café. O que acontece? Nós temos um problema que é a desigualdade regional. Né? O Nordeste ele começa a entrar em declínio, a cana-de-açúcar começa a entrar em declínio. Né? Quando o Celso Furtado ele analisa a formação econômica do Brasil, ele está ali discutindo as relações de poder. Então, no Nordeste, quem tinha esse poder era a galerinha que produzia cana-de-açúcar, né? Que produzia o açúcar, depois veio produzindo álcool, tal. Então, a briga política, a briga pelos orçamentos do governo, era sempre centralizada em Recife, na galerinha aí que produz cana-de-açúcar, aonde estão as melhores terras, né? Aonde tem essa grande expansão da monocultura canavieira. Nesse momento também, antes disso, nós também temos o ciclo do algodão, né? Que também começa a ter o seu declínio. Então, o Nordeste ele começa a perder força, né? No final do Império já. E aí, nessa transição entre Império e República Nova, a gente começa a ter a queda da economia no Nordeste, que até então era Norte, não existia essa ideia de Nordeste ainda, era Norte, tudo para cima era Norte e tudo para baixo era Sul. Né? E você começa a ter o processo de expansão do café. A expansão, você gera acumulação, e aí a gente tem um período em que vem chegando a industrialização no país. O que acontece? Você tem uma economia que está gerando acúmulo de capital, está guardando seus recursos, está gerando riqueza, e a industrialização chegando, então você vai começar a dar base para essa industrialização nascer nessa região, aonde está começando a ter mais riqueza. Eu não posso chegar e investir, né, por exemplo, no Nordeste, que ainda não tinha entendido o que estava acontecendo, você tinha essa determinação da elite do Nordeste, do Norte, de que ainda precisava produzir cana-de-açúcar, que ainda tinha que insistir no algodão, não entendeu essa modificação. Então, se perde pelo distanciamento também da centralidade do poder, que está no Rio de Janeiro. Né? Não existe o conhecimento do que é o Nordeste, né? O Norte, o Nordeste. Então, você tem esse declínio, né? Você tem o declínio da economia nordestina, e aí você tem a ascensão da economia do café, e aí você tem todo esse processo, e o que impede do desenvolvimento industrial, né, no Brasil é exatamente essa fronteira que Jamerson acabou de falar, que eu vou resgatar lá do que eu falei do início. Nós não tínhamos a ideia de consumo. Vocês lembram quando eu falei lá o índio não consumia, o negro não consome, o que a gente produzia são as coisas, os produtos de subsistência, que era só para manter ali. Né? A gente não tinha essa relação de consumo dentro do caráter nacional. Isso vai acontecer com a imigração.
né? Você vai ver a imigração, e aí eles começam a ter essa ideia de consumo, e para isso, aí que a industrialização ela começa a florir. Não que não teve essa imigração para o Nordeste, mas em grande parte ela acontece aonde? Ela acontece no Centro-Sul, no Sul, ali pela região central. E aí, esse processo, nesse texto da Operação Nordeste, é o que Celso Furtado vai apresentar, esse processo de desigualdade regional. É aí que a economia do Nordeste começa a entrar nesse abismo social, né? E aí eu vou tentar trazer aqui para vocês, esse dado aqui é de 2016, eu não consegui achar mais recente, mas isso aqui é o processo de distribuição de renda, né? Que aí a gente consegue ver como é que é a renda do brasileiro pelas regiões, né? A média dos 50%, se a gente olhar aqui, do brasileiro para o sul, chega muito próximo de R$1.000. E para o Nordeste, onde é Norte e Nordeste, o mais clarinho aqui, ó, chega a 341, isso em 2016. Então, você consegue ver o problema que foi gerado aqui, né? Isso depois de muita reparação ainda, né? Esse processo de desigualdade, ele foi visto por Celso Furtado e sua turma. Quer dizer, esse era um processo, depois dessa industrialização, que houve com a queda da bolsa de café, ou da bolsa de Wall Street lá, esqueci o nome. Perdi a hora, o fio da meada. Mas, enfim, a de 29. A crise de da 29, Bolsa de Nova York. Isso, da Bolsa de Nova York. Ela dá esse boom no crescimento industrial, porque a gente começa a desenvolver, como existia, depois da crise também teve a guerra, os países preocupados com a sua indústria, trabalhando para essa disputa de poder lá de cima, começou a abrir espaço para o desenvolvimento industrial aqui. Não por acaso, teve muito interesse de lá também para que ocorresse essa industrialização aqui. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente arrasta muito a aula. Mas o que acontece é que a gente começa a industrializar a economia no Sul, e a economia no Nordeste, ela fica meio que a Deus dará. Com a política do assistencialismo, vamos produzir, vamos criar aqui açude, barreiras, e ainda dentro muito da centralidade do poder, na mão da galerinha do setor agrícola, né? Tanto no litoral como na parte mais do interior. Então, né, existe, né, o problema de que quando você enfrenta uma crise, quer dizer, quando você não enfrenta a crise, o Estado, ele aceita a revolta, ele aceita o movimento de ruptura. Então, para que não houvesse esse movimento de ruptura, porque uma coisa interessante na formação do Brasil é que ele é um tamanho continental. Né? Por quê? Porque sempre se tentou manter a unidade nacional. Então, essa era uma preocupação, sempre foi a preocupação do governo. Né? Porque, por exemplo, a gente tem essa discussão hoje de separar o Nordeste, né? Quando foi na época da campanha da eleição, porque esses movimentos separatistas sempre ocorreram em todo lugar do mundo. Né? E aqui também ocorreu. Teve uma época que a galera lá da Amazônia queria se separar, criaram os revoltosos, teve a revolta lá, teve no Sul, tem tudo quanto é canto. Só que o Brasil, ele sempre procurou manter a unidade. Ele sempre gastou muito para isso. Né? E depois disso, nesse período da industrialização, com Getúlio Vargas, que aí foi escanteado um pouco o Brasil, aí é que entra um pouco mais Celso Furtado na prática, porque até então ele estava, sim, criando os seus pensamentos. Né? Para não termos uma revolta aqui e ter um movimento separatista, começa a desenvolver os planos, né, de